Gente, na verdade aqui é o seguinte, não quero que a gente leve em formato de palestra, nem workshop, nem nada, é mais um bate-papo mesmo. Eu sei que muitas das coisas que a gente faz, vocês veem o trabalho que a gente faz, igual o que a gente, campanhas de lançamento que a gente coloca na rua, eventos, ações promocionais, patrocínios, os materiais que a gente produz, mas é importante vocês entenderem como que tudo isso acontece, como que são os bastidores disso tudo. E a ideia é que a gente trocar uma ideia mesmo, vocês podem ir intervindo no meio aqui da apresentação, se tiver alguma dúvida, alguma coisa. Eu trouxe algumas coisas assim, tipo curiosidades mesmo do trabalho de marketing, do trabalho de comunicação, para facilitar essa contribuição de vocês mesmo. Então, eu quero que seja uma via de mão dupla, eu vou passar algumas informações e aí vocês vão intervindo para a gente ver o que a gente consegue agregar mais aqui no processo. Então, vou falar um pouco como que é a concepção de um planejamento de uma campanha, seja uma campanha de lançamento, seja uma campanha dos nossos produtos em estoque, seja uma campanha institucional, campanha no geral. A etapa 1 é a criação do conceito da campanha. Por exemplo, explicando sobre a campanha de estoque, né? A gente tem todos os produtos aí em estoque, depois que o produto sai da fase de lançamento, a gente tem uma verba reduzida para trabalhar e tudo mais. Vocês terem uma noção, em torno de 50% da nossa verba de comunicação, ela é gasta nos primeiros 6 meses, que é o lançamento do produto. Depois, os 36 meses de obra, a gente tem que sustentar isso com os outros 50% da verba. Então é um trabalho que a gente tem que fazer, um trabalho mais de formiguinha mesmo e tudo mais. E a gente cria sempre conceitos de campanhas onde a gente possa embalar essa campanha de forma maior. Por exemplo, levar esse produto para a rua, fazer um front, fazer uma ação, fazer alguma coisa. Então a primeira etapa é a criação do conceito da campanha. Qual que é o conceito que essa campanha vai ter? Por exemplo, a campanha dos produtos de lançamento. Quando a gente recebe lá o produto formatado, qual que é a tipologia, qual que é a planta, localização e tudo mais. Bom, agora a gente tem que pensar como que a gente vai embalar esse produto, como que a gente vai encantar esse cliente com esse produto. Partindo do nome, linha visual, cor, quais são os diferenciais e tudo mais. A etapa 2, definição da linha estratégica para lançamento. Aí vem muito esse retorno que a gente precisa de vocês, o que deu certo e o que não deu. A gente investe mais em mídia, a gente investe mais em ação promocional ou não. Nosso investimento tem que ser mais para o decorado, que é a ferramenta que a gente tem para vender melhor e tudo mais. Então, a etapa 2, a discussão é essa. A etapa 3 é a criação e desdobramento das peças e ações. Aí a gente entra mais no planinho de ação, a gente vai mais no detalhe, como que a gente vai desdobrar, o que precisa para uma campanha. Precisa de material gráfico, precisa de manual do corretor, book, a gente vai fazer campanha digital, a gente entra mais nesse detalhe, depois a execução e o acompanhamento disso tudo, que daí é durante toda a vida do produto ou da campanha. Então, no conceito de campanha, o que a gente tem aqui? Como que a gente vai utilizar melhor desse diferencial de localização? Como vocês sabem, a IBM tem aí todos os lançamentos são assim, localizações estratégicas, são terrenos muito bons e tudo mais. Qual que é a tipologia que a gente vai utilizar desse produto? Como que a gente comunica melhor? Target, para quem foi feito esse produto, eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas antes da gente da gente lançar um produto, antes da gente criar esse produto mesmo, planta, discutir tipologia e tudo mais, e a parte de comunicação se envolve muito nisso, a gente faz uma pesquisa, né? A gente faz uma pesquisa qualitativa, pega uma amostragem de pessoas e a gente vai lá perguntar para esse cara, e aí? A gente não mostra o produto, claro, porque é sigilo até a etapa de lançamento, mas e aí, essa planta te atende? Essa localização te atende? O que você queria nesse produto de diferencial ou em algum produto imobiliário que você ainda não tem? Então a gente pega essa pesquisa, pega todas essas informações e aí a gente começa a desdobrar o produto em cima dela. E aí a gente define, dentro desse conceito, quais são os top diferenciais dessa campanha. Como vocês sabem, a gente tem aí em cada empreendimento, a gente tem mais de 30, 40, 50 diferenciais em cada empreendimento e todos são muito importantes, né? Desde automação, desde integração, tudo isso. Então a gente tem que definir para a linha de campanha que a gente vai levar quais são os 5 top diferenciais desse produto. O que a gente pode levar como carro-chefe da nossa campanha que realmente vai encantar o cliente. A gente tem um caso, para exemplificar para vocês, de diferencial, o DNA. O DNA foi um produto que tinha assim, vários diferenciais de automação,
mola embaixo, facilidade de serviço, lazer na cobertura. Um dos diferenciais que a gente trouxe que mais bombou, que mais assim teve uma repercussão grande com o cliente, foi a tomada USB. Gente, diante de tantos diferenciais que a gente tinha, tomada USB, que é um item relativamente simples na nossa lista de diferenciais, a gente embalou isso de tal forma que assim, virou um objeto de desejo para o cliente, foi o que a gente conseguiu tirar grande proveito das campanhas e mesmo na mesa, eu sei que foi um diferencial muito grande que a gente saiu na frente com o mercado e tudo mais. Então, o que essas pessoas buscam? Né? A gente tenta identificar, diante dessa pesquisa, diante de tudo que a gente já fez, o que essas pessoas buscam, o que elas necessitam. É a tomada USB? É automação? É essa integração? É criar esse conceito de receber, por exemplo, quando a gente criou o conceito Open Living, do Open House, do Gran Finestra, o que a gente vai oferecer para esse cara? O conceito Open Living é assim, basicamente você está oferecendo a oportunidade do cara de ter um salão de festas em casa, por exemplo, de receber 30, 40, 50 pessoas de forma tranquila em casa. Então, a nossa aqui ideia é tentar ver o que esse cliente busca, qual que é a necessidade dele. E aí, aí entrando um pouquinho mais um pouco na parte técnica, só para vocês entenderem, como que a gente define verba para essas campanhas? Porque eu vi que algumas pessoas assustaram com relação ao investimento e tudo mais, mas a gente tem um percentual em cima do VGV disponível do produto, né? Então a gente tem o VGV disponível lá, tirando a parte de permutantes e tudo mais, e a gente tem a verba de comunicação, então é um percentual que varia, dependendo se é um produto de médio padrão, por exemplo, o Novo Atlântico é 3,5% em cima do VGV, os produtos de médio alto padrão, por exemplo, Open House, Gran Finestra, a gente trabalha de 4 a 5% em cima do VGV, então a definição de verba parte daí. E aí, eu vou falar um pouco do que é que a gente tem que pensar desde a concepção do planejamento dessa campanha. Quando a gente fala, bom, o produto está definido, definimos os diferenciais, temos planta, temos tipologia, criamos o conceito lá, criamos o nome, né, que a criação do conceito desses produtos parte da seguinte forma, a gente viu a pesquisa, a gente simula como se fosse a família que vai viver dentro desse empreendimento, o que essa família busca, o que eles querem e tudo mais, definiu tudo isso, definiu o nome, bom, vamos para a rua. Então temos o VGV e tudo isso é o que a gente tem que pensar. Então dentro do nosso escopo de marketing, de comunicação, a gente tem que pensar, tem uma parte da verba que é da agência de publicidade, né? Toda essa parte de materiais, de linha visual, esse pacote de criação, a gente tem a agência que nos atende, que é a MP. Então a gente paga um percentual para eles de um valor X para pacote de criação e um valor em cima de venda. A gente pensou nisso também. O que a gente tinha de dificuldade, né? A gente envolvia a nossa agência de criação, toda a parte de criação, só para vocês entenderem, o marketing da IBM hoje, ele faz a gestão de todas as campanhas, todas as ações, todos os eventos. Mas a gente tem uma rede de fornecedores, então a gente tem a agência de criação, que é quem faz todos esses materiais, book, manual e tudo mais, folders. A gente tem uma agência digital, que nos atende também em toda a parte de gestão das nossas redes sociais, que atende toda a parte de mídia digital. Temos fornecedores parceiros para executar eventos, como os eventos aqui no Espaço IBM, os eventos que a gente faz dentro da Casa Cor e tudo mais. As ações promocionais, por exemplo, a Cúpula, a gente tem uma agência que faz toda essa execução, todo esse trabalho de cotação com fornecedor e tudo mais. E alguns outros parceiros para a execução desses projetos. O que acontece? Nossa equipe hoje, eu não sei se todos conhecem, a gente tem uma equipe de 5 pessoas aqui em Goiânia e uma pessoa em Brasília. Então, assim, a parte de gestão de todo esse trabalho, a parte de criação, parte toda da gente, mas a execução ficava impossível da gente operacionalizar isso aqui dentro, então por isso que a gente tem esses fornecedores. E a fim de trazer esses fornecedores mais para a parte da estratégia, a gente pensou nisso também. Então, por exemplo, a agência que consome a maior fatia, digamos assim, dentro dos nossos fornecedores, é a que mais tem uma participação nesse planejamento de campanha, a gente envolve eles na estratégia também. Assim como vocês, a equipe de vendas, são remunerados em cima de venda, a nossa agência também. Por que a gente fez isso? Para trazer os caras mais para a estratégia, entendeu? Às vezes, há 3 anos atrás, quando a gente pagava um FII mensal, um valor mensal para eles, sim, eram propostas algumas ações, algumas coisas, mas o cara talvez se envolvia um pouco menos, o fornecedor se envolvia um pouco menos, porque o que ele recebia não era variável.
Então a gente trouxe o cara mais para essa estratégia, assim como vocês e tudo mais, para ganhar mais produtividade, para ter mais empenho, para a estratégia ser mais legal. Então, essa é uma parte do planejamento. Aí a gente tem toda a parte de preparação de lançamento. O que seria essa preparação de lançamento? Ir lá, limpar o terreno, construir stand, a parte de todo o desenvolvimento das perspectivas que a gente utiliza, maquete, projeto de stand decorado, vídeo, toda essa parte que a gente prepara antes de levar a campanha para a rua mesmo, que é a preparação de lançamento aí, que são os decorados que a gente faz e tudo mais, e isso está dentro do nosso planejamento de campanha também. Fora isso, a gente tem que pensar em toda a parte de manutenção, né? Consumo de água e energia do stand, paisagismo, manutenção de jardim, limpeza, telefone, internet, aluguel de imóveis, recepcionista, garçom, manobrista, manutenção de stand, tudo isso também entra no planejamento de comunicação. Então, assim, vocês podem ver que até agora a gente não falou nada do que vocês veem na rua mesmo, né? Que é a parte de marketing, que é o folder, que é o vídeo. Assim. Eu achei interessante, eu fui numa Arena Chapa e o pessoal tem uma parceria lá que dão tipo um fogo de mesa com o jogo americano. O jogo americano com os decorados. Uhum. Eu achei interessante porque a gente não vê muito isso na campanha da EBM, nos bares, por exemplo. Mas a EBM tinha também lá no Café de la Musique. A gente fez alguns em alguns lançamentos, a gente já trabalhou Café de la Musique, Contemporâneo, Letoir. Eu acho que o último que a gente fez foi Contemporâneo. Ficamos até agosto do ano passado e de agosto para cá realmente a gente não fez. Tem muito investidor que vem para os hotéis e vão para os bares do Marista. Né? Eles conhecem mais o Marista. Então se fizesse uma ação nos bares do Marista... Não, é uma ótima estratégia. É bom mesmo. É interessante. A gente já trabalhou algumas vezes, já fez isso algumas vezes. Falando que era corretora, dentro do banheiro, falando com a menina, eu quero comprar um. Motivação em bar e restaurante é campeão, né? Porque as pessoas estão ali, estão tranquilas, é um tempo que ele para ver. Realmente é interessante. Então, até agora que vocês viram no planejamento aqui, vocês viram que eu não falei nada ainda de material de marketing mesmo, né? Mas isso está tudo dentro dos 4 P's do marketing lá, que é preço, praça, produto e promoção. A parte de promoção ainda, que é promover o produto, a gente não falou nada disso ainda, mas toda essa parte está dentro do nosso planejamento, está dentro daquele percentualzinho que a gente tem em cima do VGV do produto, para deixar tudo pronto. Ademais, isso aí vai variar muito de produto, né? Varia muito de produto. Varia muito. Você já tem uma margem menor para você trabalhar marketing. Justamente. É outro. Justamente. Por exemplo, um produto como... Uns 4% mais ou menos? É em torno de 4%. De 4 a 5% para os produtos médio-alto e 3 a 4% dos produtos de médio padrão. Isso varia muito, a estratégia disso aqui tudo varia da seguinte forma. Temos um produto como o Uber, por exemplo. É um produto de altíssimo padrão, da nossa linha Luxury Style e tudo mais. A gente vai fazer panfletagem do Uber? Não vai. O que a gente tem que investir? Num decorado matador para quando vocês trazerem aquele cliente que vocês têm lá, especial na carteira de vocês, chegar e falar, putz, esse é o produto. Então, ao invés de dividir, por exemplo, vou fazer panfletagem do Uber, vou fazer ação promocional, não, vou investir no decorado e o trabalho fica por conta da equipe de vendas. Então, tudo isso a gente depende de produto, qual que é o perfil do público, se é uma linha Smart Style para um produto mais jovem, por exemplo, vamos atrás de alguns bares e restaurantes mais badaladinhos como Café de la Musique e tudo mais. Se quiser fazer lá o hotel, eu acho interessante o blend fazer lá no Alabama, vem muito investidor de fora para lá. Eu vou até abrir como canal de contato o Márcio, né? A gente tem uma abertura muito, muito grande, o Márcio sempre passa algumas... O Márcio sempre traz muitas sugestões pra gente e tudo mais, e a gente sempre dá esse retorno, então é até importante falar para vocês que todas as sugestões que vocês derem, quando vocês comentaram, o Pedro falou, não, longe de mim, que a gente não é marketing, mas é porque a gente tem essa vivência, mas pelo contrário, gente, a gente está aqui para tentar fazer da melhor forma o que é necessidade, o que vocês sabem que é necessidade do cliente. A gente também não, temos as pesquisas, temos a nossa prática de mercado aí e tudo mais, mas a nossa principal fonte de informação, a nossa principal fonte para a criação das estratégias, com toda certeza, são vocês, a equipe de vendas. Tá? Só para matar essa minha curiosidade aí, que eu estou estudando a parte de corporação também, que hora você entra na concepção do produto? Você já entra depois que já está formatado a parte da... Já levantar toda a documentação, já fez pesquisa, já tem
a parte da metragem que vai ser, a tipologia, aí só após isso você entra ou você já entra já no... Acontecia dessa forma, onde o marketing entrava e estava errado. Né? A gente estava num processo de modificação, de melhoria, nesse processo de incorporação mesmo. O que acontecia? Quando a gente tinha o produto lá, o marketing entrava depois que o produto estava formatado. Foi lá, comprou terreno, fez pesquisa, definiu tipologia, definiu planta, definiu até a parte de interiores e tudo mais, e aí entrava o marketing para embalar isso tudo. Só que onde a gente tinha a perda nisso tudo? Fazia o menor sentido, porque a gente tem que andar muito integrado, né? Então, o que você faz, por exemplo, o que você leva para um projeto de interiores, para um paisagismo, para a arquitetura do empreendimento, tem que ter a cara da campanha, no mínimo. Por exemplo, do Granfinestra, o Granfinestra a gente conseguiu fazer isso já um pouco mais no início, mas os próximos lançamentos, que são os lançamentos desse ano, a gente já está entrando agora bem no início do processo. Por exemplo, novos negócios traz para a mesa um terreno que eles iram para comprar em tal lugar. A gente fala, galera, para que público que é isso? O que vocês estão pensando em fazer? Ah, estamos pensando em fazer um empreendimento 1 e 2 quartos. Não funciona. Não funciona. A gente não vai conseguir embalar uma campanha para esse público, senão vai ser vendedor para esse público. Ou, por exemplo, a gente faz uma campanha como o Granfinestra. E aí no projeto de interiores não tem nada de Itália. E aí, por que esse nome? Por que Granfinestra, então? Depois que a gente entregar um empreendimento, você não tem nenhum papel de parede lá no salão de festa que remeta a alguma coisa de Itália. Então a gente percebeu esse erro que tinha no processo no início do ano passado, viemos redesenhando os processos e agora a gente entra na etapa já de compra de terreno. Na compra de terreno o marketing entra, já ajuda a definir qual que é o produto, o que se aplica mais para aquele público. Na parte de pesquisa, por exemplo, antigamente a parte de pesquisa que a gente fazia, que era essa pesquisa quali, a gente testava só produto. Hoje eu levo material de produto já. O folder mesmo, eu levo o conceito, testo o nome, coloco lá, jogo 5 nomes na mesa. O que esse nome te remete? O que isso te transmite? Isso te transmite um produto de alto padrão ou não? O que falta? Por exemplo, no lançamento que a gente está trabalhando, a gente redefiniu toda a parte de humanização e é uma coisa que passa mesmo. A gente redefiniu a parte de humanização porque não tinha família. São umas coisas que a gente acha que são detalhes, mas o pessoal, a maior parte dos entrevistados pegaram o folder que a gente apresentou e falou: bom, mas isso aqui é um empreendimento para família? E cadê a família aqui que a gente só está vendo? Um pai e um filho, ou uma mãe e um filho. Só tem pai e mãe solteiro nesse empreendimento, é o perfil do público. Então a gente entra agora nessa parte de pesquisa e a gente está conseguindo ganhar uma produtividade muito maior na parte de campanha, de marketing. O DNA, você pegou ele desde a compra do terreno também? Não, o DNA a gente não pegou na compra do terreno. Você já pegou ele? Já pegou ele depois que a pesquisa estava pronta só para embalar. Então, pelo que eu vejo hoje em Goiânia, no mercado de Goiânia, a DNA foi uma exceção. Foi uma exceção. Foi uma exceção. 98% dos incorporadores hoje, eles trabalham exatamente assim. Entra só no pós. O que não faz sentido nenhum. Né? Até porque, assim, a gente tem que entrar nessa etapa antes para definição de estratégia lá na frente. Porque o que acontecia? Às vezes, porque apesar de todo esse planejamento que eu estou falando para vocês, de preparação de lançamento, por exemplo, decorado, terreno, stand e tudo mais, a gestão disso, a execução disso, não fica com o marketing em si. A gestão da verba, a estratégia macro fica com a equipe de comunicação, mas a parte de execução fica com a equipe de desenvolvimento de produto. O que geralmente acontecia? A equipe de desenvolvimento de produto, claro, que eu acho muito importante também, fazia um decorado matador, fazia um stand maravilhoso para vocês trabalharem. Quando chegava na parte de marketing, a gente tinha que fazer panfletagem, entendeu? Porque assim, a maior parte da verba tinha sido gasta com decorado. Não que não tenha que ser gasto com decorado, mas tem que ser uma estratégia desenhada, porque se chegar lá na frente e a gente não conseguiu vender, mas não conseguiu vender porque a gente não fez TV. Mas a decisão foi fazer um decorado mais matador e investir menos em mídia. O lance da Casa Cor é muito assim também, a discussão que a gente sempre tem. Por exemplo, vocês perceberam que no lançamento do Granfinestra, a gente teve pouco investimento em mídia. Tivemos pouca TV, tivemos pouco rádio, alguns anúncios muito pontuais. Por quê? Qual que foi a estratégia do Granfinestra? Vamos investir na Casa Cor. Como eu disse para vocês, é um investimento alto e tudo mais, não dava para fazer as duas coisas. E aí? A estratégia de lançamento do produto vai ser lançar ele na Casa Cor, então a gente tem que abrir mão de mídia. Então essas são sempre as discussões que a gente traz na concepção de uma campanha e tudo mais. Ademar,
conseguir explicar para a gente como que é a comunicação, ou seja, essas agências, elas se comunicam ou ela faz o seu papel e volta de novo aqui para nós, EBM, depois é repassado. Até você pode até passar também da sua equipe, quem que coordena, por exemplo, a hora que vai para a agência de publicidade, depois para voltar, para fazer o panfleto, ou de lá ela já se comunica ou já é feito, como é que é o timeline? Ótima pergunta. O que acontece? Foi agora esse ano é o ano de mudanças, o ano de melhorias, né? O que a gente tinha? Dentro dessa cadeia de fornecedores que eu falei que a gente tem, que é a agência de promoção, a agência de eventos, a agência digital, a agência de propaganda, quando a gente ia fazer a concepção dessa campanha, reunia toda a equipe, né? A gente divide a equipe, antes de falar da cadeia de fornecedores, vou ir por ordem. A nossa equipe hoje, ela é dividida pela parte de produto, que veio aqui para a unidade de negócio com essa divisão, que eu não sei se todos conhecem, mas temos duas pessoas que cuidam de produto, que é a Bruna e a Thaís. Uma, que é a Bruna, ela fica responsável pelos nossos produtos de médio padrão, Novo Atlântico, Alegria, e os produtos de investimento, Blend, Walk, Metropolitan. Então ela fica com toda essa carteira de produtos. E os produtos médio alto padrão residenciais ou mixed use, fica com a Thaís, que ela faz toda a gestão de estudo, com o estagiário, que é o Luiz, para dar suporte para elas em toda essa parte. E no corporativo, no escritório, ficou a parte institucional e a parte de comunicação interna, que é a Alana e o Carlos. O que a gente faz? Quando a gente vai fazer o briefing de campanha, o briefing desse produto e tudo mais, a gente sempre traz o principal fornecedor, que é a MP, que é a agência de propaganda que cria a estratégia, que cria a maior parte dos produtos. E aí, o que a gente tinha que fazer? Como eu tinha agências separadas, fornecedores, um fornecedor para cada execução de trabalho, então eu ia lá, briefava a agência de propaganda, o mesmo briefing eu passava para a agência digital, mesmo da agência digital passava para a agência de promoção e eventos. Então era assim, 5 briefs, você abria a estratégia para 5 fornecedores diferentes e a execução disso a gente estava perdendo produtividade. O que a gente fez? Pediu para a MP se especializar, que é a agência de propaganda. Então assim, olha MP, queremos trazer você mais para a estratégia, precisamos ganhar produtividade nisso. Porque querendo ou não, quando você repassa uma informação, por exemplo, a gente recebe o briefing do comercial, do desenvolvimento de produto e tudo mais, quando você repassa para a agência, ruído sempre tem, né, de um para o outro. É o lance do telefone sem fio. Recebo de uma forma, transmito de outra, ele interpreta de outra e às vezes a gente tinha muita refação. O que a gente faz hoje? Traz para essas discussões mais estratégicas da própria agência. Então, quando a gente vai discutir sobre terreno, quando a gente vai discutir sobre o produto, sobre a linha de arquitetos que vão atuar no empreendimento, sobre os diferenciais, a MP, a agência de propaganda, já está aqui, que é a mesma que está nos atendendo como agência digital e é a mesma que está fazendo todas as nossas promoções e alguns eventos. Eventos como a gente consegue tratar em caso pontual e tudo mais, até que não. Mas essas 3 principais ações que a gente tem, que é a propaganda, a publicidade, a estratégia mesmo, do lançamento do produto e a parte de ação promocional e digital, fica em um fornecedor só. Então a gente traz ele para dentro da EBM, passa o briefing todo, recebe, tudo é validado pela gente, quando precisa de alguma alteração, alguma coisa, a gente repassa a execução para eles, mas essa gestão está sendo feita de forma compartilhada. Então a gente está ganhando uma produtividade boa no processo. A pessoa da MP é o Thiago? É o Thiago e a gente tem... O Thiago é o gerente de contas e a gente tem um atendimento que agora é full time da IBM, que é a Mariana, que está acompanhando todo o processo. Pra vocês terem uma noção, gente, dentro da MP, da agência que nos atende, eu vou abrir um pouco os canais que a gente tem, os meios para vocês entenderem melhor, mas a gente tem 23 pessoas trabalhando exclusivamente para a IBM. Entre diretor de arte, entre mídia, entre atendimento, entre redator, entre produção. São 23 pessoas no núcleo da IBM trabalhando diretamente, exclusivamente para a IBM. Então, assim, é um trabalho muito grande. E aí, no planejamento de campanha ainda, agora que a gente entra na parte que é o que vocês veem mesmo, que é o trabalho de comunicação, que é toda a parte de campanha. Eu vou entrar em todos esses tópicos para explicar o que é cada um para vocês, só para vocês terem um entendimento. Então até facilita quando vocês virem alguma coisa na rua que vocês acham que for mais assertivo e tudo mais, vocês já vão ter essa noção toda. E a parte de pesquisa, que é o que eu já falei. Então o planejamento de campanha engloba isso tudo. Isso tudo acontece num período de 42 meses. É diferente do mercado de varejo, né? Assim como é difícil para vocês, é um trabalho árduo, por exemplo, fazer todo esse trabalho de prospecção,
de encantamento do cliente, ficar trabalhando ali 2 meses e mostra decorado, e mostra tabela, e reforça produto e tudo mais. Pra gente também é muito diferente da maior parte do trabalho de varejo, por exemplo, que você faz uma campanha de uma loja de tênis, por exemplo, vai fazer o lançamento do tênis, o cara viu, gostou, comprou, o seu trabalho se encerra por ali, né? Pra gente, assim, é um trabalho também que dura, é um período muito grande, a gente tem aí um período médio de 42 meses, que é entre os 32 a 36 meses de construção do empreendimento, mais 6 meses de preparação, mais os 3 meses que a gente tem de lançamento, então são 42 meses trabalhando em cima da campanha de produto. Às vezes, assim, a gente não aguenta nem ver mais a linha visual do produto, né? Fica lá no fim falando, nossa, queria dar uma mudada e tal, mas a percepção que a gente tem é muito diferente da percepção do cliente final, né? Que às vezes ele viu um front poucas vezes, ele viu um folder poucas vezes e tudo mais. Então é um período muito longo que a gente tem que sustentar esse produto, a campanha desse produto. E aí, só para vocês entenderem, isso aqui eu acho que é legal se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa ou alguma sugestão para colocar dentro dessa cadeia dos tipos de mídias e ações que a gente tem. Basicamente, nas nossas campanhas de comunicação e marketing, a gente divide dessa forma, por esses blocos. Então, a gente tem, quando eu falo para vocês, mídia impressa. Essa parte de mídia impressa é tudo que a gente faz, por exemplo, anúncio em jornal, anúncio em revista, encarte, classificados, por exemplo, os anúncios de tijolinho é um tipo de mídia impressa, são todos os anúncios que a gente consegue levar para alguma mídia impressa, algum jornal, alguma revista, algum meio de comunicação impresso. Diferente, por exemplo, da parte de produção que, então o folder do produto é uma mídia impressa? Não, porque ele não é um veículo de comunicação. É uma ferramenta que a gente oferece para vocês fazerem alguma ação, uma ferramenta de trabalho. Então, quando a gente fala mídia impressa, é tudo que todo anúncio que vai para algum veículo de comunicação impresso. A parte de eventos, que a gente tem aí que produz muitos eventos, tanto para o público interno quanto para o público externo. Por exemplo, o endomarketing que a gente faz para vocês para o lançamento, o meeting que a gente faz para vocês para o lançamento de um produto é um tipo de evento. Os eventos pequenos, por exemplo, para 30 pessoas com algum anfitrião, que é uma das nossas diretrizes para esse ano também, é fazer mais eventos para o público externo com anfitriões. O que seriam esses anfitriões? A gente agora está pensando em fechar os eventos, que a gente sabe que há 2 anos atrás o mercado estava mais aquecido. Você fazia um evento, por exemplo, vou fazer um evento mexicano, um evento com a temática mexicana. Você ligava para o cliente saía de casa 8 horas da noite numa quinta-feira para vir para um evento mexicano, para bater um papo, para comer uma comidinha e tal. Hoje vocês sabem que está mais difícil. Você conseguir tirar o cliente de casa numa quinta-feira à noite para ele vir para dentro do stand para algum evento, tem que ter uma promessa muito boa, né? Diferente, tem que ser muito diferente. Todo mundo faz, né? Todo mundo está fazendo. Então ficou muito, muito mais difícil. E pensando nisso, o que a gente, para esse ano, tem como diretriz também? Trazer mais eventos com anfitriões. Um exemplo é o evento da APEG, por exemplo. Bom, fechamos esse evento, mas com a seguinte exigência. Você traz o público. Trouxemos aqui para dentro do Espaço CBM, até depois, né, alinhei com o Márcio a questão de processo de repassar, vou falar no final para vocês, de repassar com maior antecedência esses eventos. Parece que o evento da APEG chegou muito em cima da hora para vocês. A gente teve um probleminha de comunicação, mas que já está no nosso radar, né, Márcio, para a gente ter isso mais bem mapeado e chegar com antecedência para vocês se prepararem melhor. E esse evento da APEG, trouxeram o evento para a gente e falaram, olha, eu consigo colocar 50 novos procuradores, os caras que acabaram de passar lá no concurso da APEG e tudo mais, 50 novos procuradores aqui para dentro do Espaço CBM. Cara, é um evento sensacional. O que a gente precisa é preparar a equipe de vendas que vai estar de plantão nesse evento para fazer a abordagem do cara e tudo mais. Então, o que a gente está tentando fazer para essa parte de eventos é trazer mais eventos com anfitriões. Conseguir fechar eventos com pessoas que consigam trazer o público só para vocês entrarem para a atuação e que geralmente são públicos que dificilmente você consegue trazer para um stand de vendas. Quando a gente faz esses eventos temáticos, por mais interessante que ele seja, o que vocês vão fazer? Vocês vão oferecer esse evento para a carteira de clientes que a gente tem aqui dentro, né? Pega o mail, repassa o Márcio, vai lá, olha, o mail é esse, vamos convidar esses clientes. Querendo ou não, o cliente já teve algum contato com o IBM, já recebeu algum e-mail marketing, já recebeu algum telefonema de vocês em algum corujão, já até participou de algum evento, ouviu a gente na Casa Cor. Esses eventos que a gente está fazendo com anfitriões,
a maior parte deles, qual que é a diretriz de escolha que a gente tem? É ser anfitriões que tragam clientes que dificilmente estariam dentro do stand de vendas. Por exemplo, esses procuradores. Para condomínios, é uma ótima opção. É uma ótima opção. Se vocês tiverem algum contato que vocês conseguem trazer pra gente, que vocês consigam trazer pra gente, a gente fica aberto para formatar algum evento desse tipo. Né? Até, assim, aproveitando essa tendência que a gente sabe das pessoas saírem de condomínios para vir morar, né, em prédios residenciais, em apartamentos, isso é uma boa sugestão. Então, fora isso, a gente tem toda a parte de produção, que aí é aquela coisa, são os materiais que a gente já oferece para vocês, que são folders, books, manuais do corretor, brindes e tudo mais, tem mais, Alexandre? Brindes, banners e tudo mais. Então, esse pacote, esse kit que a gente oferece para vocês. A parte de mídia exterior, sempre quando a gente falar mídia exterior, o que seria mídia exterior? Toda a parte que vai para a rua, front, outdoor, toda essa campanha de mídia exterior, são isso. Basicamente são front, outdoor, placa de terreno que a gente faz, coloca nos nossos terrenos e tudo mais. A parte toda de patrocínios, esses patrocínios, né, básicos, eventos, convenções, corridas, por exemplo, a gente tem alguns patrocínios que a gente costuma fazer, não sabemos se ainda vamos fechar para esse ano, mas, por exemplo, o InConcert é um tipo de patrocínio, a Music Run que a gente traz aqui para o Espaço EBM é um tipo de patrocínio e tudo mais, Casa Cor é um patrocínio. Toda a parte de promoção, positivação em restaurantes, que está mapeado aqui, que foi a sugestão que você deu, panfletagem, bandeirada, bike door, cuponagem, a parte de mídia audiovisual, que são as mídias mais tradicionais que a gente tem, que é TV, rádio, mídia, indoor, por exemplo, televisão de academia e essas outras coisas, então tudo isso entra em mídia audiovisual. E a mídia digital, que também está no nosso radar, começamos um trabalho mais forte nas nossas, com relação à mídia digital. Trocamos de agência até dezembro do ano passado. A gente estava com uma agência que não estava nos atendendo tão bem. E a gente repassou essa para outra agência, montamos um novo plano. Não sei se todos vocês aqui seguem Instagram e Facebook do EBM, mas foi perceptível o trabalho de 1 mês e meio para cá, que a gente mudou muito, né? Mudou a nossa linha de comunicação nas redes sociais. Então a gente, sim, está trazendo bastante produto, mas está deixando as nossas redes sociais mais atrativas e tudo mais. Mudou bastante, inclusive uma... Hã? A MP, que é uma agência a nossa agência de propaganda, e ela estruturou um núcleo digital só para atender a EBM, para a gente ganhar nessa parte de estratégia. Então, de 1 mês e meio para cá, a gente vem, ainda está em fase de teste, mas eu acho que a gente já deu um salto, vou apresentar um relatório aqui para vocês depois. E assim, quem não segue, é interessante seguir, a gente tem muitas informações, a gente traz muita coisa de produto e tudo mais. Vocês ficarem inteirados com as ações, com eventos, com campanhas e tudo mais, e compartilhar, divulgar, que é uma ferramenta com toda certeza que, assim, para vocês é a ferramenta gratuita que vai trazer um retorno enorme. E fora isso, de mídia digital também, que a gente traz de novidade para esse ano, é o trabalho de Google Ads, que a gente fazia pouco, que é a compra de palavras, por exemplo, vocês já devem ter testado, quando você digita apartamentos em Goiânia, EBM não aparecia, EBM aparecia em segunda, terceira página. Esse Google Ads é tanto pela compra das palavras, né, que é um leilão, por exemplo, apartamentos em Goiânia é a palavra mais cara que tem, até apartamentos Goiânia no setor marista, é um leilão de palavras que você faz, você vai acompanhando diariamente e tudo mais, mas fora isso tem a busca orgânica também, que é a relevância de quantas pessoas procuram por EBM, por exemplo. Então a gente está com esse trabalho mais bem estruturado, provavelmente é muito por engajamento, então a gente ainda não viu um resultado expressivo até nesse mês de março, mas até no fim desse primeiro semestre, com toda certeza, vocês vão perceber uma diferença também na nossa atuação digital. E anúncio no Facebook, Boobox, que a gente está fazendo também. Não sei se vocês já tiveram a experiência de entrar no site, por exemplo, da Netshoes e procurar por um tênis e clicar, e aí comprou, mas colocou no carrinho, mas resolveu não comprar. Quando você abre o seu Facebook, parece que é fantasma, né? Aparece lá o anúncio e aquilo vai te perseguir durante os próximos 2 meses. Você não consegue tirar aquilo lá, com o tênis e a promoção, e é sempre o que você viu. Você fala, poxa, então a gente está fazendo esse trabalho também, está com isso no radar, porque a gente está postando muito em mídia digital esse ano.